Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Lavacano Rural e hoje vamos fazer uma análise em uma região entre Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, e Fartura do Piauí. Esse cliente precisa de um poço de alta vazão ou vários poços que consiga suprir a demanda hídrica de uma grande irrigação. E ele me pediu para analisar essa região porque ele ainda vai negociar as áreas que ele vai comprar para fazer a perfuração do poço. Então eu tenho toda uma liberdade para estudar essa região e poder marcar aqueles pontos que considero de maior potencial. Mas antes de começar o vídeo, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, curte esse vídeo e, se possível, coloca a sua região aqui nos comentários. Quem sabe no futuro a gente faça uma análise dos melhores pontos. Essa aqui foi a imagem que o cliente me mandou, mostrando a zona que ele gostaria que estudasse. E trazendo aqui pelo ArcGIS, a primeira coisa que eu fiz foi buscar os cadastros ambientais. E reparei que onde ele marcou o X, a gente não tem uma quantidade de cadastro, na verdade não tem praticamente nada. E isso deve ser o motivo de ele estar negociando essa região. Se a gente não tem cadastro ambiental, ela não tem desenvolvimento, muito provavelmente a gente não vai ter informações de poços nesse local. A gente vai ter que estudar o entorno desse local, ver quais poços produtivos a gente tem, a que feições estão associados, e a partir daí a gente traz essa análise para dentro dessa região de estudo. Vamos desativar aqui os cadastros ambientais e vamos primeiro trazer SRTM, que é uma imagem de relevo, e também a geologia. A gente tem aqui na geologia basicamente 4 tipos de rocha. Não vou considerar a cobertura, que essa aqui é amarelo porque o aquífero é o que está abaixo dela, por isso o nome cobertura. Então a gente tem o granito em vermelho, as metamáficas em azul, esse azul mais claro, em marrom, ortognais, azul mais escuro, quartzitos. Eu coloquei aqui a área de estudo através de um raio, já tem os locais de maior interesse, mas a gente vai falar sobre eles mais no final do vídeo. Então, basicamente pega a geologia do granito, das metamáficas e também do gneiss. Quando a gente traz aquela região sem cadastro ambiental, a gente consegue restringir ainda mais para metamáficas e também os granitos. O gneiss já ficou de fora. Se eu tivesse que hierarquizar os tipos de rocha que eu encontrei nessa região e falar quais são as melhores para poço, eu diria que o quartzito é a primeira, porque são rochas que têm basicamente sílica e as fraturas são totalmente abertas, então um bom local para infiltração de água e acúmulo também. Depois as metamáficas, porque ela tem um alongamento preferencial. Sendo assim, a gente consegue ver o trend da rocha no sentido NSW, e aí eu buscaria fraturas no sentido NWSE. Depois, o granito, apesar de ter o mesmo potencial do gneiss, o granito tem menos sais para serem dissolvidos, dificultando que a gente tenha água salobra ou salgada no poço. E aí eu buscaria feições do tipo riacho fenda e também estruturas de Riedel. O gneiss, ele é o último, porém é o mesmo potencial do granito. Só que como tem mais sais para serem dissolvidos, a chance da gente ter uma água salgada ou salobra é maior. Vou também acrescentar os poços e ver nessa região qual a litologia que está fornecendo poços de melhor qualidade e com mais vazão. Então a gente tem no granito poços com uma vazão absurda de 23 mil litros, 15 mil, o que é muito bom para um granito. Nas metamáficas a gente tem poucas informações. A gente tem esse aqui de 2.5, que na verdade está na borda, está pegando granito. E temos esses aqui embaixo, um de 8 mil e outro de 0, mas com apenas 6.4 metros perfurados. Então a gente consegue afirmar com certeza que na verdade não tem muito estudo aqui nessa região para poço, nas metamáficas. A gente tem mais no granito, porém a gente vai utilizar do conhecimento de geologia para marcar algumas zonas aqui dentro. Já fiz a extração de fraturas e cursos d'água. Aqui temos curso d'água e em preto as fraturas. E quando a gente faz essa extração, eu consigo identificar 3 feições que são consideradas boas para a água. A primeira seria a estrutura de Riedel, que também é conhecida como espinha de peixe, onde temos uma fratura principal, que pode ser uma zona de desalhamento, muito provavelmente uma zona de desalhamento, e fraturas secundárias, a R e a R'. A R', que é a R', ela é melhor para a perfuração de poço. Aqui eu não consigo identificar qual é a R', teria que ir para campo porque são fraturas mais abertas.
No entanto, as duas são boas. Então aqui a gente tem uma feição de Riedel e aqui temos duas. Outra feição muito boa para marcação de poço artesiano, as fraturas de tração, do tipo T, que a forma mais fácil da gente identificar é buscando a serra e a fratura vai estar cortando a serra na perpendicular. Aqui temos um morrinho e a fratura cortando esse morro. Geralmente são fraturas abertas porque acontecem após o esforço tectônico. Então não tem nenhum tipo de compressão e preenchimento. Aconteceu na mesma fase do esforço, apesar de ser um alívio, mas é o esforço tectônico em geral e vai refletir em locais que não tem serra ou que já foi erodido. Então isso vai fazer com que a gente já considere fraturas no sentido NWSE como favoráveis para a água, por mais que não estejam cortando um morro ou uma serra. Outra feição muito boa que a gente identificou são riachos fenda. E se tiver associado a fraturas no sentido NWSE, melhor ainda. Riachos fendas são quando riachos se aproveitam de um fraturamento, como esse aqui, para percolar água, e como é um ponto que escoa a água, também é um ponto que infiltra a água. Então, se ele está em cima de uma fratura, isso significa que essa fratura está saturada em água. Hoje, com o avanço da tecnologia, eu utilizo bastante da inteligência artificial para conseguir estudar a região sem que eu tenha que ler diversos artigos. Então aqui eu vou trazer a interação que eu tive com o ChatGPT, onde eu fiz algumas perguntas, vi se estava coerente com a análise que eu fiz em mapa através do ArcGIS, e isso me ajudou a definir quais são as melhores feições e estruturas para marcar um poço nessa região. Aqui no ChatGPT eu perguntei sobre a geologia na região de Campo Alegre de Lourdes e Fartura do Piauí, e ele me deu um contexto que eu já li aqui, mas vou só pincelar para vocês, sobre direções predominantes, por exemplo, NSW, lineamentos de zonas de alinhamento principais. A gente quer as secundárias, que são essas aqui, Norte e Sul ou NWSE, fraturas secundárias por vezes associadas a rejeitos verticais e zonas de falhamentos reativadas, que são boas para a locação de um poço artesiano. Depois eu passei as formações que eu tenho mais interesse em estudar e ele discorreu sobre elas. E por fim, me deu uma tabela falando sobre as duas formações, em que ele faz a comparação para a locação de poço. Aqui está a tabela, a gente tem um corpo granitóide de remanso e corpos metamáficos. Então ele colocou aqui o potencial no granito como médio a bom nas zonas fraturadas e cisalhadas e alto potencial nas zonas de falha e fraturas cisalhadas e zonas serpentinizadas com boa porosidade secundária. Outra informação muito boa foi a direção estrutural dominante, NSW, que a gente já percebeu, também NSW na direção dos corpos máficos, só que ele concordou comigo que seria bom estudar fraturas do tipo Riedel, fraturas do tipo T e riacho fenda nessa litologia das máficas e ultramáficas. Quanto às feições favoráveis em cada tipo de terreno, fraturas do tipo T também no granito, zonas de R' ou R', riachos fendas com zoneamentos hidrogeomorfológicos. Já nas máficas e ultramáficas, cisalhamento dúctil e frágil, ok, entendo aqui a ideia dele, mas aqui eu vou dar prioridade total em fraturas de alívio, fraturas de tração, porque eu garanto que não sofreu esforço tectônico após a compressão e alongamento do trend, e isso favorece com que as fraturas estejam acumuladas em água. Também vou utilizar folha de umidade para garantir que exista uma recarga local. Fraturas paralelas e conjugadas ao longo do eixo NESW, também não vou seguir isso daqui, e porosidade secundária nas zonas serpentinizadas. Já aqui, estratégia recomendada de locação, ele coloca focar em zonas milonísticas ou cisalhadas, especialmente com lineamentos múltiplos, interseções R, Riedel, T, tração e S da foliação. Nesse corpo, eu consegui identificar uma zona dessa, está aqui. Local muito bom de água. A foliação é mais fácil de perceber, que é esse trend aqui. A estrutura do tipo T, a gente pode olhar pelo relevo, qual é a quebra, seria essa aqui. NWSE é a de Riedel. Então aqui é um bom local para poço. Feito tudo isso, eu marquei os pontos de maior potencial, fazendo análise dos poços, de onde tem poços produtivos, como esse aqui perto da estrutura de Riedel com 15 mil. Em Riacho Fenda, a gente tem poços com 30 metros com 8.000 litros por hora. E aqui em fraturas tipo T, a gente tem esse aqui de 2.500 e 128 metros. É uma vazão muito baixa para esse tipo de feição,
mas a gente acredita que foi mal locado. Eu chegaria um pouquinho mais na direção sudoeste. Considerando que as do tipo T são praticamente todas no sentido NWSE, a gente tem outras aqui que dá poços de 14 mil litros. Também é muito importante verificar a geologia através dos Ciagas. Então aqui no Ciagas eu dei uma olhadinha nos perfis dos poços, foram bastante, porque não tem só em Fartura do Piauí e Campo Alegre de Lourdes, e dei uma olhadinha nesses poços produtivos para verificar a entrada de água, se a geologia permanecia em profundidade, e vou mostrar alguns poços aqui para vocês. Vamos começar com os poços de Fartura do Piauí. A gente tem alguns poços que a gente já visualizou. Esse daqui mostra na geologia pegando o gneiss, mas é muito fácil confundir gneiss com o granito, com a amostra de calha. Esse aqui a gente tem um gneiss novamente, e esse aqui também Fartura do Piauí. A gente tem uma cobertura muito espessa, com quase 40 metros, e depois uma rocha cristalina não identificada. Se a gente lê granito ou gneiss em uma descrição dessa de poço, é muito provável que a pessoa que escreveu não conseguiu diferenciar muito bem, a menos que tenha um conhecimento vasto da geologia local, porque a composição mineralógica é a mesma. Dando uma olhadinha agora na parte da Baía de Campo Alegre de Lourdes, a gente tem alguns poços para dar uma olhada. Já fiz uma pesquisa para conseguir otimizar, e aqui a gente vai ter mais informações. Em geral, a Bahia é o melhor estado sobre informações de poços. Vamos dar uma olhada agora nos poços de Campo Alegre de Lourdes. Alguns poços já foram vistos, como esse daqui, com entrada de água em 47 e também 66 metros. E temos outros aqui sem informações de entrada de água, mas com o perfil geológico. Quando a gente vai fazer um estudo como esse, é claro que a gente tem que saber quais poços a gente está olhando aqui no perfil, e foi feito isso. Porém, eu não vou me atentar muito à profundidade que eu devo marcar os poços, porque não é esse o objetivo. São locais bons para locação de poço artesiano. Então vou voltar aqui para análise. Não me importa se vai ser um poço de 100 ou 150 metros nesse momento, eu só quero locais que dê alta vazão e de preferência água doce. Então voltei aqui ao estudo, e para a gente finalizar, vou colocar todos os dados aqui que a gente utilizou, a imagem NDMI, geologia, relevo e os poços da região. Assim a gente chegou a algumas zonas favoráveis para a perfuração de poço. Note que, de fato, a metamáfica tem, por si só, uma umidade maior do que a do granito. Tem mais umidade, mas o tipo de rocha também pode confundir. Como a gente sabe que zonas de Riedel, riachos fenda e também fraturas do tipo T de extração são favoráveis para a locação aqui, a gente marcou esses círculos onde a gente encontra algumas dessas feições. Então, por exemplo, aqui a gente tem a de Riedel, coloquei nos dois pontos, que são pontos que tem uma recarga local, bem visível, que é essa zona mais em azul. Aqui a gente tem o riacho fenda, coloquei onde tem uma umidade maior, outro riacho fenda. Aqui abaixo a gente tem fraturas do tipo T, e a gente não loca em cima da serra, poderia ser, mas a gente aproveita e loca na base, para ter uma segurança maior. E mais na região norte, onde temos a metamáfica e meta-ultramáfica, eu fiz a locação em um riacho fenda, que pode ser também uma de Riedel ou fratura do tipo T. Então esse local aqui é um local sensacional para a água. Aqui temos uma zona boa também, que não foi marcada. Eu ainda vou fazer o refino desse estudo, mas aqui é uma zona muito boa. E mais acima temos aquele ponto que para mim é o melhor dessa análise, porque a gente tem a foliação e também temos estrutura de Riedel, que é a R, e também a T. Pode ser que essa aqui seja a R, essa aqui é a T, mas só o fato de a gente ter três direções se encontrando aqui nesse ponto já é muito favorável para a perfuração de poço. Chegamos ao fim, e se você gostou desse vídeo, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, compartilha com os amigos e deixe seu feedback nos comentários, que é muito importante para a gente. Um abraço e até a próxima!